Boa noite, aqui é o professor Simvaldo, canal do YouTube. Na postagem de hoje é sábado, dia 15 de fevereiro de 2025, estarei falando sobre o imperador missivista, a partir da seleção de cartas que foram enviadas por Dom Pedro II para Luísa Margarida Portugal de Barros, a Condessa de Barral, e também no texto de autoria de Áurea Maria de Freitas Carvalho, do Instituto Histórico de Petrópolis. O Raimundo Magalhães Correia fez esta publicação. Esse livro foi publicado em 1956 e consta de todas as cartas que foram doadas pela família, pelos descendentes da Condessa de Barral, ao Museu Imperial em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Por que imperador missivista? Dom Pedro II, durante toda a sua longa trajetória como imperador, deixou escrito uma série de diários, foram mais de 40 cadernetas, que também se encontram os originais no museu, nos arquivos do Museu Imperial em Petrópolis. Além disso, enviava cartas para diversos correspondentes, tanto no Brasil, principalmente cientistas, literatos, jornalistas, intelectuais de uma maneira geral, mandava muitas cartas, recebia muitas cartas. E foram enviadas essas cartas para a Condessa de Barral, essa dona Luísa Margarida Portugal, que havia sido convidada por ele para ser a preceptora das princesas, princesa Isabel e a princesa Leopoldina, as duas filhas do imperador. Então, a postagem que estarei fazendo se baseia exatamente nesse livro do Raimundo Magalhães Correia e também no texto de autoria de Áurea Maria de Freitas Carvalho, do Instituto Histórico de Petrópolis, além de outras publicações. De acordo com a professora Vanessa Gandra Dutra Martins, na sua tese de doutorado, Pedro e Luísa, Construções de Si, a escrita epistolar de Dom Pedro II e da Condessa de Barral, que foi apresentada no curso de pós-graduação em literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, a correspondência entre os dois, entre Dom Pedro e a Luísa, se caracteriza como um gênero híbrido, com diários, cartas diários, literatura de viagens, autobiografia, narrativa romanesca, notícias variadas e crônicas de costumes. É muito interessante quando se faz a leitura, porque nós temos as cartas que foram enviadas para de Dom Pedro para a Luísa, para a Condessa de Barral, mas nós não temos o retorno, as cartas que teriam sido respondidas, porque havia um acordo, quer dizer, foi estabelecido um acordo entre os dois, de que as cartas seriam incineradas, após eles receberem, seriam incineradas. Provavelmente Dom Pedro, por não terem sido preservadas as cartas, provavelmente Dom Pedro destruiu todas as cartas, mas a Condessa não destruiu. Foram dezenas, talvez centenas de cartas em uma correspondência longa que foi mantida entre 1859 e 1890. Houve, naturalmente, ocorreram alguns períodos de interrupção, como, por exemplo, o período que vai de 1º de maio de 1868 a janeiro de 1870, um período que ela vai para a Europa, vai morar na França, vai se dedicar mais ao filho. Foi quando ela perde também o marido, Então, houve essa interrupção, E nesse estudo, a Vanessa Martins, na tese de doutorado, enfoca e questiona a maneira como os sujeitos se colocaram na correspondência, já que transgrediram a tradição do seu grupo social em sua época. Dom Pedro era imperador, era um monarca. A Condessa, embora tivesse o título nobiliárquico, ela não fazia parte da nobreza,
E ela então procura analisar as singularidades dos discursos que esses personagens elaboraram através do diálogo epistolar. É muito interessante porque Dom Pedro, embora sendo um monarca, sendo um imperador, ele sofreu muitas influências da Luísa Margarida. Né? Ele tinha uma paixão platônica por ela e observa-se que ele sofreu muita influência. Né? Aqui nós temos um retrato de Luísa Margarida, é um retrato muito famoso, já foi divulgado, né? A Luísa nasceu em 1816 e morreu em 1891. Ela foi condessa de Barral, condessa da Pedra Branca e marquesa de Montserrat. É o óleo de Ulrich Steffen, de 1882, faz parte do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Uma foto rara da condessa de Barral, nasceu em Santa Mara da Purificação no dia 13 de abril de 1816 e morreu na França em janeiro de 1891. Ela foi a grande paixão do imperador Dom Pedro II. Essa foto, quem tiver interesse, poderá ver melhor, a resolução melhor nesse link que eu apresento aqui. O livro Dom Pedro II e a Condessa de Barral, que é a capa, facsímile da capa eu coloquei aqui, ele foi publicado, como eu já informei anteriormente, em 1956. O Magalhães Júnior, Raimundo Magalhães Júnior, ele já havia publicado uma biografia do Machado de Assis, muito interessante. Então, quando a editora Civilização tomou conhecimento dessas cartas, fez particularmente um oferecimento a ele, um convite para que ele fizesse um trabalho, escrevesse um trabalho sobre essas cartas. Então ele vai ao Museu de Petrópolis, toma conhecimento das cartas e então publica esse livro. Contém toda a correspondência de Dom Pedro II com a Condessa de Barral e é muitíssimo interessante, é uma publicação interessantíssima. Aqui tem a folha de rosto, a Luísa Margarida Portugal de Barros, a Condessa de Barral e da Pedra Branca, merece mais do que uma simples e fria menção nas biografias das princesas Isabel e Leopoldina como preceptora. Também não deve haver espaço para risinhos maliciosos ou irônicos quando seu nome é associado ao do imperador Pedro II. Esse é um texto muito interessante, de autoria da pesquisadora e historiadora Áurea Maria de Freitas Carvalho, do Instituto Histórico de Petrópolis, que chama a atenção, porque muitas pessoas, por ter Dom Pedro, vamos dizer, uma paixão, um amor platônico, né? Então, algumas pessoas, até de forma irônica, procura condenar, criticar esse tipo de relacionamento. Então, ela acrescenta aqui, ela, no caso a Luísa Margarida, merece muito mais do que isto. Foi uma mulher nada invulgar, possuidora de uma inteligência aguda, de uma cultura muito superior à que possuíam as mulheres de sua época, mormente as brasileiras, e possuidora de qualidades invejáveis. Luísa Margarida nasceu na Bahia em 13 de abril de 1816. Era filha de Domingos Borges de Barros, homem culto, literato, poeta e político, que logo ocupou cargos no exterior. Primeiro representando a Bahia nas cortes portuguesas, mesmo antes da independência do Brasil. Depois, em França, onde trabalhou pelo reconhecimento da nossa independência e tão bem desempenhou esta função que mereceu o título de Barão de Pedra Branca em 1825, logo depois elevado para Visconde. Embora fosse nomeado senador no Brasil, o pai dela, né, ia se deixando ficar em França. Havia, por certo, boas razões para isso.
e uma delas era certamente a filha que, em Paris, poderia cursar educandários bem superiores aos colégios para meninas no Rio de Janeiro de então. Também a vida social no Brasil era acanhada e não se comparava de Paris. Além disso, levava a viajar por outros países como Suíça, Alemanha, Itália, etc., proporcionando-lhe o conhecimento de várias línguas. Em 1831, Luísa Margarida perdeu a mãe. Em 1833, veio ao Brasil, mas a estadia foi curta e logo pai e filha retornaram à Europa. Ainda bem jovem, cogitou-se do futuro casamento de Luísa Margarida com Miguel Calmon de Pinho e Almeida, que iria a ser mais tarde Marquês de Abrantes. Naquela época, como se sabe, as famílias tradicionais contratavam, combinavam casamento até por interesses de herança, de manter o poder e tudo mais, né? Só que o pretendente era 20 anos mais idoso do que ela, radicado no Brasil e que naturalmente não agradou a jovem, que opôs-se com energia aos planos paternos, casando-se com o escolhido do seu coração, o Chevalier de Barral, filho do Conde de Barral e Marquês de Montserrat, que veio à Bahia passar uma temporada em 1839. Uma coisa rara, porque geralmente os pais, principalmente os poderosos fazendeiros, né, eles impunham, né, no caso da Condessa de Barral, a Condessa, né, ela impôs a vontade dela. Aqui tem um retrato da Condessa, ainda jovem, né. Por esse tempo, realizou-se o casamento de Dona Francisca, irmã de Dom Pedro II, com o príncipe de Joinville, devendo esta, portanto, ir viver na corte do marido em Paris. Porém, consciente de que iria encontrar dificuldades em adaptar-se de pronto a hábitos tão diferentes, se não dominando bem a língua, quis perto de si uma brasileira que já tinha conhecimento em Paris e que já brilhara na sociedade parisiense, tendo possuído um salão à rua de Anjou, frequentado por intelectuais artistas, inclusive Chopin, e que já fora comparada ao salão de Madame de Séville, pois chamada a servir como dama de honra, vindo a ser, anos mais tarde, a primeira brasileira a ser nomeada Dama do Paço pelo rei dos franceses Luís Felipe. Em 1847, veio a Viscondessa de Barral à Bahia passar o que pensava ser uma simples temporada junto a seu pai. Porém, os acontecimentos na França e a deposição de Luís Felipe obrigaram os Barral a uma permanência muito mais demorada. Esta estadia no Brasil foi abençoada por uma gravidez tardia que resultou no nascimento, a 17 de fevereiro de 1854, de um menino que recebeu o nome de Horace Dominique. O velho Visconde de Pedra Branca teve a alegria de ver o nascimento do neto e o orgulho de saber que sua descendência estava assegurada, vindo a falecer no ano seguinte, a 20 de março. Por esta época, o imperador procurava alguém que se encarregasse da educação de suas filhas, Dona Isabel e Dona Leopoldina, preparando-as uma para o papel de imperatriz e ambas para futuros casamentos com príncipes estrangeiros acostumados a cortes mais exigentes que a corte brasileira. Ora, a Barral prestava-se inteiramente a esse papel, pois tivera a oportunidade de viver na corte francesa e conviver com a melhor sociedade europeia. Ordenou, pois, Dom Pedro II ao mordomo Paulo Barbosa da Silva, que aliás já a conhecia da Europa, que lhe escrevesse convidando-o a assumir o lugar. Aqui nós temos uma foto, é uma foto já do finalzinho do século XIX, a princesa Isabel aqui já no exílio, né, com os filhos e com a Condessa de Barral junto a ela, né? Nessa ocasião, mais uma vez, patenteou-se a firmeza e a praticidade do caráter da Barral,
embora mostrando-se honrada e agraciada com a distinção, fez questão de saber todos os detalhes do cargo que lhe propunham, pois sendo casada e tendo família, não poderia ficar no Paço de São Cristóvão, devendo-lhe ser posta à disposição uma residência mobiliada e carro para seu transporte. Nós estamos falando aqui do carro, naturalmente era uma carruagem, né? Além disso, devendo deixar seus engenhos e suas propriedades na Bahia entregues a mãos inexperientes, que certamente lhe ocasionariam prejuízo, devia saber como seria ressarcida. Interessava-se-lhe também saber qual seria a sua posição na corte, que tratamento teria nos dias comuns e nos dias de gala, quais seriam as aulas que deveria administrar as princesas, quem seria a instrutriz, que deveria acompanhar as princesas em sua ausência, e de quem dependeria a mesma e como seria uma cerimonial e etiqueta a seguir. Ou seja, observe aqui que ela estava bem fundamentada, ela queria saber de todos os detalhes, ainda afinal não ia entrar numa fria, né? Foi-lhe respondido satisfatoriamente em todos os quesitos. Obviamente, Dom Pedro II mandou responder, naturalmente não era ele que respondia, era o Paulo Barbosa, né? Dizendo que concedia tudo que ela tinha pedido, né? Tinha praticamente imposto, né? Ela seria nomeada dama da imperatriz, tudo que se referisse à educação das princesas estaria sob a sua responsabilidade e vigilância, como já ficara estipulado anteriormente. Ela receberia a quantia de 12.000 francos anuais e, depois de completa a educação das princesas, teria uma pensão vitalícia de 6.000. Comeria à costa do imperador, teria sege à disposição e a educação para o filho quanto às instituições, que ela tinha um filho, né? As princesas teriam mestres para as diversas matérias, podendo a preceptora e a institutriz ministrarem aulas que quisessem, desde que seguissem os métodos dos mestres. É interessante acrescentar que Abarral, notando a falta de um compêndio sobre a história do Brasil, bem como um que contivesse uma história detalhada de Portugal, compôs ela mesma um livro contendo essas duas matérias, tendo resolvido as questões de ordem prática. Abarral assumiu seu cargo junto às princesas em setembro de 1856 e até 1864, ano do casamento destas. Desempenhou-se do cargo com desvelo, seguindo-lhe o desenvolvimento intelectual e artístico, velando-lhes pela saúde, polindo-lhes as maneiras, formando-lhes o caráter. De tudo dava conhecimento aos imperadores em vasta correspondência. Acho interessante aqui abrir um parênteses, porque no caso, por exemplo, aqui no caso de Dom Pedro I, quando Dom Pedro I e a imperatriz, né, não vamos confundir com a princesa Dona Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, casada com Dom Pedro I, convidaram a Maria Grã, a inglesa, para ser a preceptora. A Maria Grã não foi estipulado, não foram estipulados esses direitos. Tanto que a Maria Grã, ela ficou praticamente indefesa na corte, porque as pessoas não tinham o mínimo respeito. O caso aqui é Barral, não, a Barral queria saber exatamente quais seriam os direitos dela. Não se limitava, porém, a essas atividades de espírito vivo e inteligência brilhante, logo passou a ter destaque na corte, granjeando muitas amizades com sua simpatia e espírito de solidariedade, mas também suscitando invejas e intrigas por parte de pessoas mesquinhas. Foi o caso que aconteceu com Maria Grã. Contou sempre, porém, com o amparo e a força do imperador. Não foi a mesma coisa em relação a Dom Pedro I com relação a Maria Grã, a quem devia fascinar, pois que ele cultuava os dons da inteligência e da cultura, somando-se a isso que a condessa tinha maneiras requintadas e uma certa coqueteria natural a uma mulher jovem e bonita.
outro parênteses aqui, a Condessa de Barral, pelas fotos, pelas imagens, pelo registro que tem de iconografia, era uma mulher que, para os padrões de beleza da época, não correspondia exatamente àquilo que se dizia que era a beleza. Por exemplo, comparando a Barral com a Domitila, né? A voluptuosidade da Domitila, Barral não, Barral era aquela mulherzinha baixa, né? Aquele corpo pequeno, mas ela realmente ela se impunha pela sua inteligência. Deixando de existir a razão que aprendia no Brasil, depois dos casamentos das princesas em 1864, a Barral fixou residência na França. Foi exatamente o período que ela começa a deixar de mandar cartas, né? Receber cartas. Onde permaneciam os remanescentes da família de seu marido, bem como suas propriedades. Porém, estabeleceu-se um contato epistolar entre o imperador e a condessa, do qual existe no Museu Imperial cartas dos anos de 1865 até 1868, de 1876 até 1877 e de 1879 até 1881. Acredita-se que as lacunas são devido às viagens do imperador à Europa, ocasião em que a Barral acompanhava a família imperial como dama da imperatriz. As viagens da própria condessa, inclusive ao Brasil, e a um ou outro extravio. As missivas, é por isso que nós falamos do imperador missivista, né? Apresentavam um caráter íntimo e afetuoso. Embora o imperador sempre se mostre contido em suas expressões, deixando que o silêncio bem colocado e as entrelinhas falem com mais veemência do que as palavras. Sabe-se que havia a combinação de que as missivas, tanto de uma parte quanto da outra, seriam queimadas, que eu falei lá no início, né? Da parte do imperador, parece que o pacto foi mantido, porém, a Barral, talvez levada pelo sentimentalismo peculiar às mulheres, guardou a correspondência bem como os diários que o tinham o hábito de escrever e mandar a Dom Pedro, que os anotava às vezes e devolvia para que fossem continuados. Alguns destes diários é que nos serviram para fazer estes pequenos comentários à pessoa da Barral, seu caráter, sua cultura, seu modo de pensar. Mulher corajosa e destemida, não recuava diante de qualquer sacrifício ou mesmo perigo quando julgava estar cumprindo seu dever familiar ou de amiga. Assim é que durante a Guerra Prussiana refugiou-se na Inglaterra, mas precisando tratar de negócios de sua família, não hesitou em viajar a Paris, estando ainda ocupada pelas tropas vencedoras, enfrentando o desconforto, isso foi na década de 1870, né? O desconforto das estradas semidestruídas e sujas, e as tropas hostis para saber em que pé estavam suas finanças e, portanto, a herança de seu filho. Aproveitou também a ocasião para ver amigos e conhecidos, levando-lhes o conforto de palavras amigas e também seguindo suas possibilidades, coisas que julgavam-lhes ia ser muita utilidade na ocasião, um pão para um pedaço de carne para outro e assim por diante. Abrindo um outro parêntese aqui, ainda sobre a história de Santa Cruz, vale lembrar que a Fonte Wallace, que eu tenho falado tanto da Fonte Wallace, já fiz várias postagens sobre a Fonte Wallace, que fica na Praça Dom Romualdo, nas proximidades da igreja, ela foi mandada fazer exatamente na época da Guerra da Franco-Prussiana, pelo Charles Wallace, né,
que era um inglês, um filantropo, que mandou fazer algumas fontes para doar a Paris para abastecer da água. Então, a situação da França era calamitosa, né? Espírito adiantado para a época, não hesitava em dizer e fazer o que me parecia justo e direito. Assim é que, em plena época da escravidão mais dura, seus escravos idosos ou doentes conseguiam alforria e podiam permanecer vivendo em suas fazendas. Uma outra questão também é o seguinte: bem antes, 4, 5 anos antes da lei, a chamada Lei do Ventre Livre, né, da Saraiva Cotegipe, que dava liberdade aos escravos que nascessem a partir daquela época, bem antes disso, a Condessa de Barral já tinha dado ordem para que todos os filhos das suas escravas fossem postos em liberdade. Aqui coloquei uma imagem da novela da Rede Globo, nos tempos do imperador. Dom Pedro II, aqui representado por Celton Mello, sua esposa, né, a imperatriz Teresa Cristina, no caso aqui do nosso lado direito, para quem está vendo, de traje negro, de traje preto, e a Teresa, a Condessa de Barral, né, a Luísa, que é representada aqui pela Mariana Ximenes. Então aqui nós temos televisão da Globo, né? Na Europa, dedicou-se de corpo e alma à educação de seu filho, Horace Dominique, que possuía, segundo conceitos da época, saúde delicada e com quem fazia grandes excursões, visitando todos os pontos famosos, as obras de arte do mundo europeu. Não só visitava, mas em cada igreja, em cada museu, ela comentava, dava sua opinião refletida e conhecedora. Também as paisagens notáveis, as devidas, qualquer fenômeno da natureza, eram devidamente apreciadas. Ela aqui, dando aula para ele, tem algumas cartas que ela, alguns trechos do diário, né, que ela faz referência, que ensinava música, procurava dar as lições, inclusive uma das cartas ela reclama com o imperador, que o imperador havia mandado umas revistas para que ela lesse, e ela disse que não ia ter olhos para ler enquanto tivesse que cuidar do filho, né? Então, filho único da Condessa de Barral. Horace Dominique cresceu nos jardins Dom Pedro II, em audiência com o conde Rinoceron e o marquês de Mastodonte. 1880. Cartas escritas ou que fazem referências a Santa Cruz. Então, o nosso objetivo com a história de Santa Cruz, eu selecionei algumas cartas que foram enviadas por Dom Pedro II para a Condessa de Barral e que fazem parte exatamente do livro do Raimundo Correia, né, que nós fizemos referência lá, né, as cartas do imperador. Essa carta é do dia 16 de janeiro de 1880. E então o imperador escreveu: Estou em Santa Cruz desde o meio-dia. Fui de manhã tomar o último banho de mar e depois a missa na ajuda, aqui no caso da igreja Nossa Senhora da Ajuda. Gastei até aqui 1 hora e 1 quarto, quer dizer, 1 hora e 15 minutos, né? Isso naturalmente de São Cristóvão até Santa Cruz. Vinha num trem especial, claro, tinha que ser mais rápido, né? Descansei até 2 horas e fui ver as obras do Matadouro, de onde voltei às 4h30, seguindo por alguns quilômetros já feitos de trem entre a estação da Estrada de Ferro e Itaguaí. Lembrando, ele está falando aqui do trem, mas aqui lembrando que era o bondinho, havia uma linha de bonde, já fiz uma referência na postagem anterior, né? Essa linha de bonde, havia uma linha de bonde que ligava a Santa Cruz, ela saía dali da Rua Senador Camará, antiga Rua do Comércio, ia até Itaguaí. E existia uma outra linha de bonde que saía também da Senador Camará, passava pelo Matadouro, passava pela Areia Branca e ia até Sepetiba. Aqui tem, na carta de 16 de janeiro de 1880,
Dom Pedro menciona a visita que fez ao matador de Santa Cruz, que se encontrava em obras e foi inaugurado em dezembro do ano seguinte. Vejam vocês que ele, 6 horas da manhã, ele já estava fazendo a obra. Aqui é uma imagem, é um, é um trabalho bico sob pena colorido, né, faz parte do acervo do Arquivo Geral, mostrando exatamente como seria o palácio. É claro que tem algumas diferenças, né, principalmente em relação ao frontão. Essa parte aqui do frontão que é um pouco diferente, né? Aqui do lado esquerdo tem a planta, né? A planta baixa mostrando desse lado aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui que deu o cursor. Esse aqui, ó, nós temos a Vila Operária de um lado e de outro também. Ele aqui é a continuação da carta, né? Houve terço há pouco e que bom sossego. Interessante que sempre tem o terço, né? Porque esses imperadores eles estavam sempre rezando. Estou ainda mais na convivência das lembranças que me são caras e esqueço tanta coisa que me aflige. A política da nossa terra cada vez me repugna mais compreendê-la. Ambições e mais ambições do que tão pouco ambicionável é. Então aqui essa planta do matadouro faz parte do acervo do Arquivo Geral da cidade e ela foi tirada do site do Ecomuseu de Santa Cruz, que é da Prefeitura do Rio. Continua naquela mesma carta. Até pensam que me desanima o que se tem dito e escrito. Ele nessa carta ele está reclamando de um movimento que houve em janeiro, né, que foi a chamada revolta do Vintém, né? Então houve tiroteio e tudo mais. O imperador fazia referência ao tiroteio ocorrido no dia 1º de janeiro de 1880 em uma demonstração do quanto o episódio fundamentalmente impressionou o espírito tolerante e pacífico de Dom Pedro. Aqui ele não chegou a ser ameaçado de morte, mas depois ele vai ser dado tiro quando ele sai do teatro no outro episódio. Continuando a carta, ele diz: não quero enfastiá-la, naturalmente falando para a condessa, né? E demais está um calor terrível. Estava em Santa Cruz, nós estamos aqui hoje, é um calor terrível. Amanhã hei de estar de novo antes das 6 horas. Olha só, imperador, antes das 6 horas, nas obras do Matadouro. Quem é o prefeito que antes de 6 horas já está fiscalizando obras? O governador, o presidente. E às 10, depois do almoço, o almoço era bem cedo. Volto para o despacho e todo mais trabalho dos sábados. Adeus. Tudo o que desejo e desejo cada vez mais, ainda mais. É uma foto de 1885 do Matadouro, da fonte da Biblioteca Nacional. Vejam aqui, essa parte aqui era a entrada do antigo, o portão do antigo cemitério, né? O cemitério atual, a entrada lá, bem perto do Matadouro. E essas casas parecem uma favela, eram os barracos dos operários que trabalhavam no Matadouro. 17 de janeiro de 1880. Como é agradável esse sossego. Só me falta, adivinhe, bons dias e ainda mais. 9h30 da noite. Voltei antes das 6 da manhã, às obras do Matadouro. Antes das 6, hein? Almocei no cercadinho. Mas que bando de mosquitos. Visitei as escolas e às 10 horas parti para aqui. Despacho depois de jantar, audiência. Essas escolas que está se referindo aqui é a Escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz, onde hoje tem o fórum. E a Escola Princesa Isabel vai ser construída, vai ser inaugurada no prédio do Matadouro, onde hoje é o Centro Cultural. Ela foi construída em 1886, recebeu o nome de Escola de Santa Isabel, depois recebeu o nome de Escola Estados Unidos e Colégio Técnico de Santa Cruz, Escola Estadual, e depois Princesa Isabel. A Escola Princesa Isabel ainda existe, mas do outro lado. Atualmente esse prédio aqui funciona como Centro Cultural Dr. Antônio Nicolau Jorge, o pessoal chama de Matadouro.
Dia 18 de outubro de 1880. Dom Pedro, já é bem depois, né? Estou no Palácio de Santa Cruz. Como me lembro de você e sinto não ter apreciado também aqui tudo o que criou em mim o sentimento que nos une. Gastei na viagem 1h05. Almocei com boa vontade e fui ver as obras Matadouro. Se for bem conservado, será um belo passeio, porque é todo relvado ou plantado de árvores. Lembrei 2 alamedas que serão muito extensas de bambus. Aqui tem uma foto, não é uma foto daquela época, né? Porque nós estamos em 1880, é uma foto depois. Ela é do filho do Malta, do Aristóteles Malta. Faz parte do acervo do Arquivo Geral. Vejam que essa parte aqui, essa caixa d'água ainda existe lá, e aqui é onde tem a escola técnica. Naturalmente, eles construíram outro prédio aqui mais alto para o abate. Aqui tem 2 imagens também, tiradas do site do Ecomuseu, né, que é um site da prefeitura, mostrando as ruínas do Matadouro, foto bonita, né? E aqui mostrando a Vila Operária do Matadouro. Ambas fazem parte do site do Ecomuseu. 18 de outubro, Dom Pedro, ainda escrevendo de Santa Cruz sobre Matadouro. Aí ele escreveu: falta só completar o encanamento da água. O problema da água era um problema sério para o abastecimento do Matadouro. Depois eles conseguiram canalizar a água do canal do Itá. Mas creio que poderá mudar-se o Matadouro, talvez em janeiro. Ele está escrevendo aqui em 1880, prevendo a janeiro de 1881, mas só vai acontecer em dezembro de 1881. Aí ele continua aqui a carta. De perto daquela chácara tão nossa conhecida. Eu fico me perguntando que chácara seria essa que Dom Pedro está se referindo aí. Ainda fui gozar da vista do alto da pedreira e voltei a casa. Aqui ele está se referindo ao morro do Mirante Imperial, que era a pedreira de onde eles retiraram muita pedra de granito para a construção do Matadouro. E voltei a casa que no caso, o Palácio Imperial. Descansei um pouco lendo, e às 3 fui de trem até Itaguaí, que não via 20 e tantos anos. E fico imaginando Dom Pedro andando em Itaguaí. Andei por toda a vila a pé, aproveitando a linda tarde. Será que havia segurança? O próprio imperador andando lá nas terras de Itaguaí. Que belo pôr do sol. Pensei logo em você e na campanha romana. Jantei depois das 6 horas. Houve terço, olha novamente o terço. Tomei chá às 9h30 e agora vou dormir. Porém, depois de sonhar muito acordado. Agora, adeus e ainda adeus. Boas noites. E aqui, encerrando, eu coloquei essa imagem também tirada do site do Ecomuseu, mostrando alguns exemplos da Santa Cruz Imperial. Aqui no caso o telefone chegou ao Brasil um ano após a exposição da Filadélfia. Inclusive nesse livro do Magalhães, Raimundo Magalhães Júnior, ele fala tem muitas cartas escritas por Dom Pedro dos Estados Unidos, né? E ele faz referência ao encontro dele com Alexandre Graham Bell, enfim, uma série de informações. Então, nesse encontro com Alexandre Graham Bell, o primeiro aparelho, especialmente para Dom Pedro, que foi instalado no Palácio São Cristóvão. Está aqui a foto do aparelho, que atualmente está no Museu de Petrópolis, né? Em 1883 tinha 5 estações com 1.000 assinantes. A Fazenda Imperial de Santa Cruz recebeu uma linha telefônica que era ligada ao Palácio da Quinta da Boa Vista. Aqui tem a fonte Wallace, que eu fiz a referência anteriormente, ela foi trazida para cá, doada, né? Isso, na época elas foram
construída na época da Guerra Franco-Prussiana, e aqui mostrando aquela planta, aquele desenho, né, da fachada do, do prédio que seria a sede administrativa do Matadouro. 19 de outubro de 1880, de volta às 9h30, festa na capela aqui de Santa Cruz, né? Assim mesmo li bastante, olhei para os urubus que se retiravam até deles, me separei brevemente. Eu fiz questão de colocar esse diário do imperador, 1840 e 1891, que é um outro acervo documental, que eu inclusive já fiz uma postagem especificamente sobre isso, quem tiver interesse poderá procurar, falando sobre uma parte do diário em que Dom Pedro escreve um texto que ele dá o título de Digressão a Santa Cruz. Foi em 1869, 69, ele veio para Santa Cruz no final do ano, exatamente no Natal, dezembro de 1869, e durante o período que ele ficou aqui, ele faz como se fosse quase como estivesse fazendo uma inspeção, uma visita de inspeção. Ele vai visitando vários locais, vai escrevendo sobre tudo, sobre a banda e tudo mais. Então é muito interessante porque aí nós temos mais uma comprovação do nosso imperador missivista, ou seja, o imperador que escrevia cartas e recebia muitas cartas. Não é? O nosso querido professor Leandro Garcia, que está fazendo pesquisas, fazendo pesquisa na Sorbonne, lá na França, sobre cartas que foram enviadas por Dom Pedro II aos intelectuais franceses, é um especialista em epistelografia e vai, naturalmente, depois dessas pesquisas, de um pós-doutorado, mais um pós-doutorado, o terceiro, né? Ele vai publicar, então, essas cartas que foram escritas por Dom Pedro para esses intelectuais. Então, é muito importante pegar toda essa correspondência e mostrar esse lado de Dom Pedro como um missivista, um imperador que escrevia e que deixou registrado. Porque nós tivemos poucos exemplos, tivemos, por exemplo, o caso do Fernando Henrique Cardoso, que escreveu os diários dele, e também tivemos o caso do Getúlio Vargas. Então seria muito interessante que todos os presidentes, todos os nossos governantes, deixassem escrito o que ele escreveu, mesmo para ter a visão pessoal deles, né? Então é isso aí. Fica aqui um abraço para vocês e até uma nova oportunidade.